Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Que Deus nos abençoe, que Jesus chegue até junto de cada um de nós, trazendo a paz, a harmonia, a serenidade, para que possamos juntos refletirmos sobre o assunto de hoje. É a continuidade do capítulo 20, o Gil começou a semana passada, hoje nós vamos dar uma continuidade. Então que Jesus, nosso irmão maior, chegue pertinho de cada um e traga um abraço fraterno, que todos nós sintamos nesse momento, esse abraço fraterno de Jesus. E traga para nós também a serenidade, de nós podermos juntos entendermos um pouquinho o que esses dois itens que nós vamos falar hoje está trazendo para nós. Então nós vamos continuar o capítulo 20, né? E nós vamos refletir nas instruções dos Espíritos, no item 4, 5. Então, no item 4, eu não vou ler, porque eu achei um pouco longo também. Então, eu vou resumir os parágrafos, tá? Vou dando uma resumida. No item 4, é uma mensagem do Espírito Erasto. Ele é o anjo guardião do médium que psicografou essa mensagem. E ela foi escrita em Paris em 1863. Então, o Erasto, ele é considerado um dos mais importantes espíritos que colaborou com a codificação do espiritismo, contribuindo para o esclarecimento, principalmente dos assuntos sobre a mediunidade. Então, quase toda a mensagem que Erasto mandou durante a codificação do Espiritismo, ele envolvia bastante o assunto sobre a mediunidade. Erasto também ele faz parte da equipe do Espírito de Verdade. E ele nasceu no ano 13 depois de Cristo. E é atribuído a ele a frase: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Então é uma frase que é atribuída para Erastos. Então nós vamos dar início na missão dos Espíritos, item 4. Erasto, ele fala na mensagem sobre dominar o velho mundo. O que vem a ser esse velho mundo? Entende-se exatamente por velho mundo antes do Espiritismo, antes de chegar à nossa doutrina, que era o mundo primitivo. O mundo primitivo, que é o primeiro mundo que está na nossa escala, né, de evolução, na escala evolutiva. E ele fala como um mundo que precisava ser modificado. Como foi, né? Nosso planeta já passou pelo mundo primitivo, já teve essa evolução. Como ele escreveu em 1863, né? Então ele dá essa brecha para nós, que era a humanidade começar as mudanças, que precisava começar a ter as mudanças, ouvir e entender as palavras de Jesus. Porque até então não se ouvia muito, não se pregava muito o Evangelho. Então ele pede nessa mensagem para que possamos, né? Falo possamos porque acho que estivemos lá também como espírito, ouvir, entender e praticar as palavras de Jesus. Ele mostra também que após o desencarne, no primeiro parágrafo, que após o desencarne, o nosso espírito continua. Nós continuamos segundo o bem ou o mal que praticamos durante a nossa encarnação. Então ele vem dar toda essa explicação, né? Porque quando veio essa mensagem, praticamente estava se iniciando a vida, né, no planeta Terra. Ele fala muito sobre a reencarnação e fala muito também da elevação dos espíritos. Então, nesse primeiro parágrafo, ele vai
comentar bastante sobre a reencarnação e sobre a elevação dos espíritos, que é a nossa caminhada, como Pedro falou no início, na oração, é a nossa caminhada, é onde nós vamos chegar, é onde nós temos que chegar, dependendo de como vivemos aqui. Aí no diálogo que Jesus tem com Nicodemos, Jesus usa o termo nascer de novo. Ele usa esse termo nessa frase. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Olha já essa frase de Jesus. O que ele está mostrando para nós aqui? A reencarnação. Ele está mostrando a reencarnação, que é um dos pilares da nossa doutrina. Nós estamos sempre falando dos pilares, né? A reencarnação é uma. Só que nessa época de Jesus, não usava o termo reencarnação. Porque quem introduziu essa palavra foi Kardec. Durante a codificação, durante todos os estudos, então ele implantou para nós a palavra reencarnação. Porque na época em que Jesus usou essa frase, usava-se falar nascer de novo. Nascer de novo, reencarnação. Múltiplas existências, reencarnação. Vários renascimentos, reencarnação. Né? Então usava-se a reencarnação, mas com palavras diferentes. Então o que Erastus pede? Para que a gente divulgue bastante a reencarnação, a vida do espírito. Que nós divulguemos que a vida continua após a vida aqui da matéria. Ele pede isso para nós, ele ainda usa o termo ide e pregai a reencarnação, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, para que a gente vai começando a perder medos, né? A reencarnação, ela mostra para nós a colheita, as colheitas de tudo que fizemos, tanto no bem quanto no mal. E voltaremos quantas vezes forem necessárias. Eu tenho uma curiosidade, eu vou fazer uma pergunta e gostaria que, se alguém tiver que eu vou perguntar, fale, se expresse. Porque eu tive uma passagem na minha família sobre isso. Assim, alguém aqui entre nós todos, tem medo de espírito? Alguém aqui tem? Medo de espírito, aquele pavor de espírito? Eu já tive. Já teve? Já trabalhou isso com você? É a Tânia, né, Tânia? Que legal, era eu aluna. Que bom. Já trabalhou, então não tem mais. Que joia, que bom. Então, se ninguém tem, ótimo. Nós já estamos preparados para começar a encarar, né, a vida de espírito. Por que eu perguntei isso? Porque a minha mãe, ela teve um casamento com meu pai de mais de 60 anos. Mais de 60 anos de convivência. E ele veio a desencarnar primeiro. A partir daí, ela começou a ter medo do fantasma do meu pai. Que ele virou um fantasma para ela. Medo, ela tinha medo. Ela falava, o fantasma do seu pai vai aparecer aqui. O fantasma do seu pai vai aparecer ali. E por mais que eu explicasse, por mais que eu falasse, não houve meio. Depois de um bom tempo, ela veio a desencarnar também. E ela encarregou essa dúvida com ela, de que quando desencarna, vira fantasma. Mas tudo isso foi o quê? O que ela aprendeu. Foi o que se falava antigamente. É o que se aplicava, né? Nós tínhamos medo. Tínhamos. Lá no passado, nós já tivemos esse medo, esse receio também. Porque nós precisamos saber que o espírito somos nós amanhã. Somos nós mesmos que vamos estar no outro lado da vida. Então não tenho razão, não tenho motivo de eu ter o medo, de eu ter o receio, porque de vez em quando alguém procura a gente para conversar com esse medo, porque vê, eu vejo que medo, que isso, né? Então não, nós vamos começar a entender através da reencarnação que seremos nós mesmos, somos nós. E eu vou ser lá, nós vamos ser lá, porque nós somos aqui. Se eu sou pessoa do bem aqui, a minha vida vai ser do bem também. Se eu tiver, as más tendências, vou ter também do outro lado da vida.
Erastus fala também sobre línguas de fogo. E segundo o apóstolo Paulo, línguas de fogo, elas desceram sobre a comunidade cristã de Jerusalém e encheu do Espírito Santo os apóstolos que saíram a pregar em várias línguas. Então, Espírito Santo, como que nós vamos entender por Espírito Santo? Muitas igrejas usam o termo Espírito Santo, né? Encheu de Espírito Santo. Então, para nós, Espiritismo, Espírito Santo é um conjunto, é uma legião de espíritos evoluídos, de espíritos superiores, que eles vêm para nos ajudar. E foi o que aconteceu aqui com as línguas de fogo. E quando aconteceu essa língua de fogo? Todo mundo já ouviu falar. Foi em Pentecostes. Foi em Pentecostes, que é uma festa dos judeus que acontecia 50 dias após a Páscoa deles, né? Em agradecimento a Javé pela colheita dos grãos. Então, era uma festa que acontecia em agradecimento à colheita que eles faziam 50 dias depois da Páscoa, agradecendo a Javé, que pode ser também ser o Jeová. Então, Javé, Jeová, que é o Deus dos judeus, né? Que é o Deus que eles usavam. Então, as línguas de fogo, elas representam os espíritos de luz que vieram se comunicar nessa reunião, onde estavam todos reunidos para a festa de Pentecostes. Eu procurei ler, pesquisar bastante, então uns contam assim que foi um vento, né? Um som que veio do céu como um vento impetuoso, e encheu todo o ambiente, distribuindo para alguns que tinham o dom da mediunidade, línguas de fogo, e passou aí na cabeça de cada um que tinha mediunidade. E o que aconteceu nesse momento? Eles começaram a falar várias línguas, de acordo com a região, com as tribos que existiam, eles começaram a falar línguas diferentes. E para nós espíritas, Pentecostes, ela é lembrada como um dos fenômenos mais importantes que já se trata, mais importantes que teve, e uma das maiores sessões mediúnicas da história. Então foi uma sessão, um trabalho mediúnico que aconteceu ali em Pentecostes. Acontecendo assim, mais um pilar do Espiritismo. Lá nós falamos no pilar reencarnação. Agora Erastus está falando da comunicação com os espíritos, que é, né, o uso da mediunidade, é o intercâmbio que existe entre a matéria e a parte espiritual. Então ele pede, né, ide pregai, ide e falai para as pessoas sobre todos esses acontecimentos, sobre reencarnação, sobre comunicação de espíritos, porque tudo isso é uma lei natural, é uma lei natural. Então ele pede, né, ide, pregai amor, pregai fraternidade, pregar caridade, humildade, silêncio, pregar tudo que o Espiritismo comunga. E é o que Jesus nos ensina, né? Nos ensinou, está nos ensinando há mais de 2000 anos. Nós já temos mais de 2000 anos. Então, para nós pregarmos o Evangelho, precisamos ter a boa fé, a boa vontade e lutar contra a injustiça, contra a maldade, para que possamos, né, passar para o mundo de regeneração. Que logo nós não, tem um tempinho aí, mas nós já estamos sentindo essa mudança, essa melhora, né, para um mundo melhor. Erasto pede para olharmos mundos. Olha o que ele fala também. Olhe para os mundos dispostos no infinito. Ele não fala claramente o que o Espiritismo fala. Olha os mundos dispostos, né, que existe no infinito, mostrando para nós mais um pilar do Espiritismo. E Jesus confirma isso,
quando Jesus fala assim: meu reino não é deste mundo. O que Jesus está falando aqui? Tem mais um mundo. O reino dele não é desse. E o que mais que Jesus falou também, confirmando, né, os vários mundos, a pluralidade dos mundos? Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus já estava falando também sobre mais esse pilar do Espiritismo. Então, na nossa doutrina, ela trabalha com a pluralidade dos mundos na seguinte ordem. Primeiro, mundos primitivos. Nosso planeta já passou a mundos primitivos. O segundo, mundos de expiação e provas, onde nós estamos. O terceiro, regeneração, mundos de regeneração, que é o próximo, que se Deus quiser logo estaremos lá, né? O quarto, mundos ditosos e felizes, que também está ao nosso alcance, dependendo de como agirmos. E o quinto, mundos celestes ou divinos. Já pensou quando nós conseguirmos chegar num desses mundos? A maravilha de vida que nós vamos ter, a maravilha que deve ser, assim, a natureza, os animais, tudo é maravilhoso. Então, para isso nós precisamos começar a mudar nossas atitudes, começar a melhorar a nossa situação moral. Na continuidade da leitura do Erastus, ele fala também de bezerro de ouro. E no livro Êxitos, no capítulo 32, conta que o povo estava esperando Moisés descer do Monte Sinai, onde ele foi receber os mandamentos de Deus. Mas ele demorou 40 dias e 40 noites. Mas o povo não teve a paciência de esperar a volta de Moisés. Então, o que eles resolveram? Eles resolveram fazer um bezerro de ouro. Gente, eu estou falando resumido, tá? Porque a história é longa, é gostosa. Cada assunto desse daria para uma palestra. Então, é bem resumidinho. Se alguém ficar curioso e interessado, é só pesquisar e ler. Então, o povo ele resolveu, durante essa demora de Moisés, construir um bezerro de ouro. E fizeram catança de ouro. Tem toda a história aí no meio, tá? Por que eles resolveram fazer esse bezerro de ouro? Porque eles tinham a necessidade de adorar alguma coisa. Eles tinham a necessidade de adoração. Eles precisavam ter uma imagem, ter alguma coisa para adorar. Com isso, o povo abraça a idolatria. Então, eles vão idolatrar um bezerro, uma imagem, uma coisa material, atribuindo ao bezerro de ouro, um Deus que poderia trazer bênção e proteção. Para o Espiritismo, o bezerro de ouro ele é interpretado como um símbolo do materialismo, ao apego dos bens materiais, que pode nos afastar da vida espiritual. O Espiritismo, ele não comunga, nossa doutrina não comunga com a idolatria, e nem com o apego dos bens. É uma doutrina que nos coloca a fé e a confiança em Deus e em Jesus. Ela pede isso para nós. Eu não preciso adorar, eu preciso ter a fé, a confiança e a certeza de que não estamos sozinhos, que nós temos forças maiores, que nós podemos, amar, confiar e trazer a fé. E Erasto, ele encerra o quarto item com uma pergunta. Se muitos chamados ao Espiritismo se extraviarem, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Porque extraviar em todo lugar, em toda situação, em toda crença, em toda profissão, acaba acontecendo, Então, eles estão perguntando como que eu vou reconhecer aquele espírita que continua no caminho do bem. Ele responde: vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que professarão e praticarão. Pelos números de aflições
de aflições que acalmarão. Pelo amor ao próximo, enfim, por aqueles que seguem as leis divinas e aplicam o Evangelho de Jesus. Seguir o caminho do bem, já falamos em outras, é aproveitar as oportunidades, os convites que nos são dados, que chegam até nós, para praticar o bem, para praticar o amor, para praticar a caridade. E eu não falo só nesse momento de coisas materiais. Praticar o amor fraterno, praticar o amor de uma palavra consoladora, praticar o amor de um sorriso que ajuda uma pessoa a sentir lá no fundo uma alegria, assim, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, por favor, né? Tudo isso é caridade, tudo é caridade. Então eu posso sim tanto fazer a caridade material como a moral, caridade moral. Que eu acho tão importante essa caridade, olhar no olho da pessoa. Jesus olhava nos olhos da pessoa, ele olhava nos olhos, ele enxergava a fundo. Então é tudo isso que nós precisamos fazer, se quisermos ser bons espíritas. No item 5, os obreiros do Senhor, é uma mensagem do Espírito de Verdade e foi escrita em 1862. Então, durante a codificação do Espiritismo, Kardec ele recebeu muitas mensagens. Mensagens mediúnicas assinadas por espíritos de verdade, por espíritos de luz. Então, nós temos, assim, eu tenho a crença de que o Espírito de verdade, nós vamos ouvir muito isso. O Espírito de verdade é Jesus. Mas ele é cercado por um grupo de espíritos evoluídos, espíritos de luz, que o auxiliam. Durante a codificação, Kardec recebeu muitas mensagens mediúnicas escritas dos espíritos evoluídos, como Santo Agostinho, Erasto, São Vicente, Platão, Sócrates, Paulo, Erasto e muitos outros. Então, toda vez que nós ouvirmos Espírito de Verdade, também procurei ver Espírito de Verdade. Pode ser Espírito da Verdade, como pode ser somente Verdade. Nós vamos levar para Jesus, mas ele, tendo uma legião de espíritos evoluídos, auxiliando, ajudando. Foi o que aconteceu também com a codificação do Espiritismo. E os obreiros do Senhor. Quando o Espírito de Verdade fala sobre os obreiros do Senhor, ele está falando de nós. Somos todos nós aqui. Nós também somos os obreiros do Senhor. Nós somos os trabalhadores do Senhor. E Jesus, ele pede para que apliquemos todo o seu ensinamento. Quando Jesus fala dos trabalhadores da última hora, ele está falando da última hora do mundo de expiação e prova, que nós já estamos caminhando para que chegue logo o da regeneração, porque o nosso planeta ele vai dar o próximo salto, ele vai chegar à regeneração. Isso não significa que todos os habitantes da Terra permanecerão aqui. Isso não significa, tem um não no meio, Quem não fica aqui? Num planeta bom, num planeta regenerado? Os que são resistentes ao bem. Não ficam. Os teimosos, os que sentem o prazer de fazer o mal, esses serão conduzidos a outros planetas, a outros órgãos. Nós tivemos, o livro, até o livro escrito do... me fugiu o nome. Exilados de Capela, aconteceu isso. Capela era um planeta um pouco mais evoluído, mas tinha o povo que estava atrasando a evolução do planeta por causa da moral. Eles estavam com a moral zerada. O que aconteceu? Eles foram transferidos, não de uma hora para outra, não de repente. Tem que acontecer todo aquele processo, o desencarne, a volta, a gravidez, o reencarne. Então, os que estavam atrapalhando o progresso
do planeta, eles foram transferidos para o nosso. Eles vieram para o nosso planeta. Então, é o que vai acontecer. O nosso planeta passando para a regeneração, que vai ser o próximo pulo. Os que estão ainda resistentes, trabalhando no mal, não frequentarão mais a Terra. Os trabalhadores da última hora são os que estão trabalhando agora, sendo os obreiros do Senhor. São os que estão fazendo a transformação moral, mudando a si mesmo. Que eu começo a mudar a mim. Eu, através da minha mudança, eu vou ajudando ao quem está ao meu redor a mudança também. E com isso vai numa crescente, A regeneração, ela não é somente do planeta, ela é também de seus habitantes. Então não é só o planeta que vai regenerar, nós também temos que estar nessa regeneração. Cada um fazendo o seu melhor. Porque quem dá a qualidade moral do planeta são seus habitantes, somos nós. Nós que damos, nós que vamos dar, né, a qualidade moral do planeta. Então, felizes os obreiros do Senhor que incentivam os companheiros a trabalharem juntos, unindo esforços, a fim de que o Senhor chegue e encontre a obra pronta, a obra regenerar. Felizes aqueles que trabalham o Evangelho sem interesse, que fala da palavra de Jesus sem querer levar vantagem, sem querer cobrar, sem querer oferecer, sem querer, né? Então, felizes os que trabalham o Evangelho de Jesus sem interesse, visando somente amor e caridade. Felizes aqueles que já eliminaram em seus corações o ciúme, a inveja, a desarmonia, a maldade, a fofoca, os vícios. Felizes, né? Porque esses encontrarão a obra pronta, regenerando, restaurando a sua vida e a do planeta. Felizes os que entenderam os ensinamentos de Jesus e, juntamente com a doutrina espírita, tão esclarecedora, fazem sua parte para que as futuras gerações, que seremos nós mesmos, né? Espero voltar no mundo regenerado, não? Que seremos nós mesmos, encontre o planeta em equilíbrio, no amor, na serenidade, que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Então, a nossa doutrina, ela é a doutrina de Jesus. Ela segue as palavras de Jesus. E que nós queremos tudo, sempre. A união, a fraternidade, a compreensão, o caminhar juntos. E eu gosto muito da oração de São Francisco. Eu acho que ela é um código maravilhoso para a nossa transformação moral. Porque o que ele fala para nós? O que ele pede, né? Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Olha que coisa mais linda, se eu conseguir levar o amor num ambiente que está meio desequilibrado, não? Onde houver ofensa, eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Já pensou que delícia se nós conseguirmos consolar sempre? Né? Ainda hoje conversando aqui na nossa vibração, uma pessoa falou assim, que delícia que é a nossa doutrina, consoladora. Né? Consolador? Ela é consoladora. Ela consola. Ela mostra para nós o caminho. Ela mostra para nós como devemos agir, né? Continuando, compreender que ser compreendido.
Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Não é um código moral perfeito essa oração? Já pensou se nós pudéssemos, né? Se nós conseguíssemos começar a trabalhar cada dia uma frase dessa, cada dia uma frase, onde tem um ódio, que eu consiga chegar ali e levar um amor, onde houver ofensa, né? Que eu leve o perdão, onde houver discórdia. Já pensou que evolução que nós estamos tendo se nós conseguíssemos trabalhar conosco essa oração, nem que se for uma parte cada vez, uma frase. Hoje eu vou escolher uma, vou trabalhar isso. Quem precisar, estou aqui. Aí ele termina essa oração com a palavra para a vida eterna. A eternidade da nossa vida. Aqui também ele está falando da nossa doutrina. Nossa doutrina nos ensina a vida eterna. Ela ensina que nós temos mundos melhores para conseguir. E que é a vida do Espírito, é a verdadeira vida. A vida do Espírito. A imortalidade da alma. A vida após a morte. Então, nessa oração de São Francisco, nós temos um código moral maravilhoso. Se nós conseguíssemos trabalhar sempre, um pouquinho cada vez, nós vamos ter uma melhora no nosso planeta muito, muito grande. Já começando ali dentro de casa, ali, um núcleo pequeno, com quem eu convivo. Depois eu vou aumentando nos vizinhos e por aí vai. Já pensou que regeneração maravilhosa que acaba acontecendo, né? A nossa doutrina, ela pede para a transformação da nossa vida, transformando nossos atos íntimos, lá dentro conosco, a nossa intimidade, trabalhar conosco, aquele momento que a gente tem, porque nós temos aquele momento de vontade de voar em alguém. Então, essa transformação íntima, procurar trabalhar isso. A maneira de agir, nós precisamos mudar a nossa maneira de agir. Nós explodimos por tão pouco, por tão pouco. Então, é trabalhar isso conosco também e andar sempre em comunhão com Jesus. Sempre. Porque é Ele que nos segura, é Ele que nos carrega no colo. Como aquela mensagem, pegadas na areia. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu olhei na areia, só tinham 2 sinais de pé. Ele falou, porque na sua dificuldade, eu te carreguei no colo. Então, nós estamos no colo de Jesus. Nós estamos sendo carregados. Basta nós ouvirmos um pouquinho. Basta nós abrirmos o nosso ouvido de ouvir, os nossos olhos de ver. Que isso vai começar a mudar o nosso mundo. Vai abrir o nosso planeta, a nossa vida, a vida de quem trabalha conosco, numa vida de paz, de amor, de harmonia. Então, obreiros do Senhor, somos todos nós, que seguiremos para a regeneração, abraçando as oportunidades e os convites de trabalho no bem que sempre surge. Nunca falar não. Quando chega um convite, vamos abraçar. Vamos abraçar esse convite, fazer uma visita para um doente, visitar um colega, porque a gente não faz mais isso também. Quem faz visita como antigamente se fazia? Nós nos fechamos, Nós nos fechamos. Então, obreiros do Senhor, somos todos nós. E temos que seguir sempre a palavra de Jesus, que está sempre em comunhão com a nossa doutrina. Que Deus nos abençoe, nos dê um final de tarde, um passe gostoso e que saiamos daqui com muita paz, com muita harmonia, com muita esperança de que o mundo está melhorando. Obrigada, gente, pela oportunidade.